Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também o início de uma nova semana, onde estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Zimar Borges, lá de Uberlândia, Minas Gerais, parabenizando a esposa Relviana, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Relviana. Um alô especial para Ana Cruz, também para o pastor Rogério, para a esposa Ana Silva. Um alô especial para o Evilásio Alves Teixeira e a esposa Creuza Maria Teixeira, Eri Alves e a esposa Irani, Erildo Westphal e a esposa Marlene. Também um alô especial para Beatriz, para Genésia Ribeiro, para Ilídio Delgado, Ricardo Bosquete Novoa, Dulce Auxiliadora Rodrigues, Osnar Souza e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós, a nossa gratidão por mais um início de semana, que Tu estejas presente conosco cada dia, especialmente quando estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida o que nós estamos aprendendo. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, cada um tem a sua necessidade, seu problema, sua dificuldade. Dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade, a todos que nos pedem orações, estes nomes que nós aqui citamos, abençoa-os, Pai, dê vitórias e também abençoe Relviana, que hoje completa mais um ano de vida, e todos os demais, Pai, em nome de Jesus, amém. Estamos hoje iniciando mais um estudo nesta série que nós estamos fazendo, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, e eu quero agradecer a vocês que já estão mantendo contato comigo, dizendo que estarão vindo aqui a conferência geral que vai ser no início do mês de julho, de 3 a 12 de julho, e espero que também você que ainda não manteve contato, entre em contato com o canal Hora Tranquila, coloque aí o meu WhatsApp 1407-953-5739, dizendo que você está vindo, ou mesmo se você é daqui dos Estados Unidos e que vai, eu gostaria que mantivesse um contato. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós queremos, essa semana, estudar um pouco no livro dos Salmos, símbolos, alusões e também imagens que nós encontramos e que nos dão um entendimento de símbolos que nós encontramos também nas profecias, especialmente no livro do Apocalipse. Este estudo que nós estamos fazendo, esta série, não é para nos aprofundarmos em profecias, é apenas para que os símbolos do Antigo Testamento nos ajudem a entender o que é apresentado nos livros proféticos, em especial aqui o livro do Apocalipse. O livro dos Salmos é uma fonte rica, onde nós encontramos inúmeras experiências humanas e também interações com Deus. E essas variações, elas podem ser de desânimo, pode ser de sofrimento pelo pecado, até a alegria quase desenfreada na presença do Senhor e em suas repetidas promessas de perdão e salvação. Em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 1, nós lemos: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Como nós já falamos para vocês em estudos anteriores, estes 144.000 são seres humanos que passaram por grandes tribulações, mas que perseveraram, que não tiveram nenhuma mancha, nenhum deslize na sua vida espiritual, e eles estavam seguindo o Cordeiro por onde quer que ele fosse, especialmente quando foram perseguidos, e eles puderam estar firmes na presença de Deus. Mas além desses 144.000, que é uma classe especial de salvos, haverá também uma multidão incontável como a areia do mar, nos diz também aqui o livro do Apocalipse. O povo de Deus, nós os remanescentes, recebemos de Deus uma mensagem especial.
E esta mensagem é para que nós sejamos luzes onde quer que nós estivermos. Assim como o povo de Israel, quando foi levado para Canaã, saíram do Egito, eram escravos, e Deus queria que eles fossem luz para as nações ao redor, nós também, nos últimos dias da história deste mundo, temos que deixar a nossa luz brilhar para todos aqueles que estão ao nosso redor. E essa luz é para que outras pessoas, nações, sejam advertidas dos últimos dias da história deste mundo e que também façam parte deste remanescente que está aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Nós tínhamos, quando Deus deu a ordem a Moisés para que construísse um santuário lá no deserto, está em Êxodo capítulo 25, Deus lhe disse para Moisés que tivesse o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a Moisés quando ele esteve lá no monte. Então, o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. E neste santuário terrestre havia ali vários utensílios, e esses utensílios eles tinham cada um a sua função de apresentar Jesus para o trabalho que ele exerce lá no santuário celestial. Nós encontramos aqui em Hebreus, no capítulo 9, e nos versos de 11 até o verso 15, diz assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo e uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Nós lemos Hebreus capítulo 9, versos 11 a 15, na Bíblia Nova Versão Transformadora. Aqui, estes sacrifícios que eram realizados lá no santuário, como diz aqui, sangue de bode, de bezerros e mesmo a novilha, né, que agora estão falando nessa novilha vermelha que o povo de Israel ali já encontrou e que vai ser sacrificada para purificar os utensílios para utilizar no terceiro templo que eles estão tentando construir. Nós vemos que isso do passado, lá no Antigo Testamento, eram símbolos que mostravam o sacrifício de Jesus que viria para realizar em favor do ser humano. Diz-nos aqui que, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Hebreus 9, verso 15. A primeira aliança era que eles tinham que matar um animal, um cordeiro, quem iria confessar o pecado, e o sangue daquele cordeiro apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir para morrer em lugar do ser humano e pagar o preço dos pecados. Então, aquele sangue do animal, ele não purificava os pecados, mas eles tinham fé que Jesus viria e o sangue de Jesus iria purificar dos pecados. Então, eles estavam como que recebendo uma fiança, uma carta de fiança ou mesmo um cheque pré-datado para que pudesse depois então ser descontado lá na frente. Foi quando Jesus veio e morreu. Então, isso simbolizava a primeira aliança, o sangue de animais. Agora, a segunda aliança é o sangue de Jesus. Nós não precisamos mais sacrificar animais para ter os nossos pecados perdoados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, como está acontecendo lá em Israel, que eles vão tentar construir o terceiro templo, vão sacrificar essa ovelha, essa novilha vermelha para purificar os utensílios, e também já escolheram o sumo sacerdote que é da linhagem de Arão. Eles vão voltar a sacrificar animais e isso não é mais necessário.
segundo a palavra de Deus, mas eles não aceitam a Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, eles não aceitam o Novo Testamento, eles ainda estão lá no Antigo Testamento. E então, estes símbolos lá do Antigo Testamento, eles nos ajudam a entender o Novo Testamento e especialmente as profecias do Apocalipse. O santuário que Moisés erigiu através dos levitas, que Deus separou essa tribo para cuidar do tabernáculo e dos serviços que eram ali realizados, este santuário simbolizava ou prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes, desde o sacerdote, as ofertas, os móveis e outros detalhes da construção, tudo falava a respeito de Jesus. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos muitas imagens do santuário. Por exemplo, se lermos em Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13, nós encontramos ali o candelabro do santuário. Quando lemos Apocalipse capítulo 4, versos 2 a 5, nós encontramos ali a sala do trono. Também em Apocalipse 8, verso 3, nós encontramos o altar de incenso. Apocalipse 11, 19, está ali a Arca da Aliança e temos muitas outras referências do templo. E se nós não compreendermos os serviços e tudo que era realizado no santuário do Antigo Testamento, vai ser impossível nós compreendermos o que o apóstolo João estava querendo dizer ao descrever essas visões. E segundo o apóstolo Paulo, as experiências do povo de Israel, está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, essa experiência do povo de Israel no passado aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Vale a pena nós dedicarmos tempo, estudarmos e, como eu disse para vocês já várias vezes, é importante anotar esses versos bíblicos que nós aqui citamos, essas passagens bíblicas, marcar na sua Bíblia e ir fixando na mente. Isso nos ajuda a entendermos a obra de Cristo lá nos céus, no santuário celestial, e também o porquê era realizado isso aqui no santuário terrestre. E essa semana, então, nós vamos estar procurando no livro dos Salmos encontrar alusões, imagens que nos remetem até o livro do Apocalipse para que nós possamos entender. O salmista, ele escreveu que ele se alegrava quando diziam a ele, vamos à casa do Senhor. Sim, hoje aquele santuário, aquele templo lá em Jerusalém já não existe mais, foi destruído na década de 70, no ano 70 da nossa era, e eles agora estão querendo reconstruir um terceiro templo, mas isso não é profecia, isso é vontade deles. Já passou o que tinha que ser feito e agora nós estamos aguardando o retorno de Jesus. Nós vamos à casa do Senhor aqui, onde nós nos congregamos, nós temos que ter alegria em estar participando dos cultos e também das celebrações nas igrejas, mas o nosso objetivo, o nosso foco deve ser os céus, onde nós estaremos para sempre na presença do Senhor, adorando-o, louvando-o e sendo gratos por tudo que Ele fez para nos salvar. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele nos diz, examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.